Boa noite, boa noite. Fala, galera. Tomara que funcione agora. Estava tentando entrar lá pelo Instagram do professor Paulo, não estava dando certo. Vamos ver se agora dá certo por aqui. A outra vez, quando eu fiz com a Anne, também foi do mesmo jeito. Não deu certo lá, mas deu certo aqui. Então vamos tentar? Boa noite, amores. Boa noite, boa noite, boa noite. Paulo. Cadê o professor Paulo? Vamos lá. Vamos conversar sobre avaliação. Será que vocês já estão enjoados de mim? Me viram quarta, me viram hoje, meus alunos me viram ontem. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Enjoa não, hein? Enjoa não. Aí, vamos ver se agora vai, hein? Vamos que agora vai dar certo. Boa noite, boa noite. Ei, Patrícia boa Teixeira. noite, tudo bem? Oi. Que legal poder falar contigo. Hello! Muito obrigada, professor Paulo. É uma honra. Para mim também. Você está fazendo uma diferença nesse país, falando da coordenação, pé no chão, Paola, eu sou seu fã, viu? Obrigada, muito obrigada. Pé Que no chão legal. é uma boa definição essa. Ontem eu É, estava pé no chão. fazendo uma reunião com as minhas alunas, né? Você falando assim, porque tem muita gente que fica e às vezes mente um pouco. Você não, você já diz logo o problema. Eu falei, é essa a intenção. Já joga real sem essa coisa de Vamos já ficar com acordar. firula, né? Não, não dá, né, professor? É uma rotina difícil demais da coordenação pedagógica pra gente perder tempo. Tem que ir logo direto ao assunto. Vamos no ponto, sem muita firula, sem ficar. No final do mês, todo mundo quer receber, então também tem que produzir, não é? É isso aí, com certeza. Com Senão a escola não vai certeza. para frente. Olha, gente, muita Exatamente. escola vai falir se não acordar. E É, acordar significa dar cor. Ter é. essa maquiagem linda aí, ó, chegar produzindo com energia e Opa, vamos claro lá. que é isso. Olha a honra falando com o senhor, tô aqui arrumada para isso. Ah, Venha eu por também, eu aqui. estou mais honrado ainda. Paola, mas conta para nós aí da sua carreira. O seu público tá entendendo, mas o meu aqui, ó, depois essa live vai para o canal que as escolas podem aprender, tá? Legal. E aí você põe no seu Perfeito. canal e eu no meu. O que é esse canal, Paulo? É um livro que eu lancei. O Aham. que as escolas podem aprender. Mas não são aqueles livros teóricos, não. Tem exercício prático no final aqui sobre como fazer a coisa acontecer com os professores, tá? Que legal. Eu estou montando uma trilogia que chama O que as escolas podem aprender. Esse é o BNCC no chão da sala de aula, Aí. com métodos práticos. Não é só teoria, não tem teoria Maravilha. boa. Tem Renault, Vallon, quem o pessoal quiser, Vygotsky, Piaget e metodologias ativas. Esse aqui é que está me dando muita alegria, Com né? certeza. De extrema importância para as escolas nesse É, momento. Agora acho que chegou a hora da gente se reinventar de verdade, né, professor? A gente ficou muito tempo mantendo o mesmo status quo e a gente ficou naquele processo por muitos anos. Eu acho que chegou o momento realmente dessa mudança acontecer. E não foi por bem, agora está sendo por mal. Eu a acho que palavra é essa mudança mudança. eu acho Ou que a essa gente mudança muda já ou vinha dança. acontecendo, né? Acho que há alguns anos as escolas já vêm se reinventando, né? A gente percebe esse movimento, mas eu acho que agora, com a pandemia, quem ainda não tinha começado esse processo de mudança ou começa ou não vai conseguir continuar. Ou muda ou dança. Está dentro da palavra, né, Paulo? É isso aí, Mas exatamente. me fala da sua carreira aí como coordenadora pedagógica, o que você tem aprontado nesses anos aí? Vamos lá. Bom, eu sempre fui uma apaixonada por educação, como acho que todo mundo, né, que escolhe essa área. Eu, por muito tempo, dei aula no curso de pedagogia e eu falava, gente, o negócio é o seguinte, vocês querem ganhar dinheiro, vocês estão no lugar errado. Ou vocês estão aqui por ideal, ou vocês não devem estar aqui. Vocês têm que procurar outra carreira. E eu sempre vivi muito isso, né? É claro que
o sucesso financeiro ele é uma consequência, né, dessa paixão de você acreditar no que você faz, enfim. Então, eu comecei a faculdade de pedagogia bem novinha, com 17 anos. Na verdade, fiz fonoaudiologia um ano antes, depois fui para pedagogia. E durante o curso, né, de pedagogia, eu me dediquei bastante tempo à educação inclusiva, em primeiro lugar. Trabalhei em escola especial, também é uma grande paixão, né, da minha vida. E eu fui entrando, né, na área acadêmica de uma maneira muito rápida. Então, eu acabei a graduação. Aí eu falei assim, bom, deixa eu ver como funciona a pós-graduação, e aí fui assistir uma aula e comecei a fazer, assim, logo em seguida que acabou a minha faculdade. E no meio da pós-graduação, eu falei, eu vou prestar o mestrado só para ver como é, porque aí quando eu sair da pós-graduação eu já consigo ter uma ideia de como é a prova. E eu passei e ganhei bolsa 100% do CNPq. Na prova teste, que era no meio da pós-graduação. Então, eu fiquei aí um ano concomitantemente na pós-graduação e no mestrado. Imagina a loucura. Mas foi muito legal, foi muito importante para mim. E durante esse período, né, eu comecei, então, a atuar em faculdades. Eu comecei a dar aula em faculdade, bem nova ainda, tinha 23 anos. Sofri bastante preconceito em relação a isso. Sempre falo aqui com as meninas, porque é realmente muito difícil, né, você começar cedo, assim. As pessoas ainda duvidam, né, da capacidade, e dá para entender, né? Não deveria ser diferente disso, eu acho. E me dediquei, então, há um tempo ao ensino superior, comecei a dar aula em pós-graduação, enfim, e me mudei para o Rio de Janeiro, então, em 2013. Eu já tinha trabalhado em uma escola pequena, em São Paulo, como coordenadora, mas tinha sido uma experiência menor. E aí, quando me mudei para o Rio de Janeiro, eu saí de todas as faculdades em que eu trabalhava e comecei a atuar como coordenadora pedagógica. Depois de 6 meses, eu fui contratada para uma grande escola, que é o Colégio Marista, e lá eu fiquei por 7 anos, e é a maior parte, a parte mais robusta da minha experiência, né? Um colégio que tem no Brasil inteiro, enfim. E aqui era uma unidade que estava começando. Então, eu comecei, no meu segmento tinha mais ou menos 100 alunos, e quando eu saí tinha 600 alunos só no meu segmento, só na educação infantil. E foi uma experiência maravilhosa. Do Marista da Barra? Marista da Barra, do lado da minha casa. Eu fui dar uma palestra aí, sabia? Ah, que legal! Há 2 anos atrás, pela FTD. Eu sou consultor da FTD também. Nós fomos falar... É daí que eu te conheço, eu fui nessa palestra. Então... Eu fui não, eu tava lá, né? Era coordenadora, eu tava grávida, inclusive. Verdade, fui com a Carla. Sim, eu lembro. A FTD é uma grande parceira, né? É uma editora marista, né? Inclusive, muito legal. Sim. Muito legal. Enfim, aí fiquei muitos anos, então, e eu tive um processo muito difícil nesse meio do caminho, porque eu já dava aula de gestão há bastante tempo, né? Durante a graduação e pós-graduação, eu dei bastante tempo aula de gestão escolar, mas quando a gente chega no dia a dia, é completamente diferente, né? Porque até você conseguir associar a teoria à prática, vai um tempo e tem muita coisa que não é dita na teoria, né? Muita coisa que a gente faz ali no dia a dia que não está em nenhum lugar, né? Como você deve agir, qual é a sua postura, quais são as dificuldades que você vai enfrentar, enfim, nada disso a gente sabe antes de assumir uma coordenação pedagógica. E foi um caminho muito bonito, assim, eu sempre fui muito dedicada ao trabalho e eu fui montando, né, então todo esse esquema, todos os documentos, todos os projetos. Você sabe que lá a gente trabalha com projetos, né, então tudo é feito por nós, tudo foi feito pela minha equipe. E eu percebi, primeiro, uma grande solidão durante esse processo, porque por mais que você até converse com outros coordenadores da escola, os diretores de lá maravilhosos, a Patrícia e o Edson, que eu sempre falo muito deles aqui, inclusive, porque são 2 grandes referências para mim, mas quando você pesquisa sobre coordenação pedagógica, você não encontra. E aí, depois de eu ter bebê, né, meu filhinho tem 1 ano e 7 meses, eu saí do Marista e fui convidada para... fui convidada para ser assessora educacional formando outros coordenadores. Então, é o meu trabalho atual. Na verdade, era o meu principal. Agora, depois de um tempo, então, no ano passado, eu comecei a montar essa página para compartilhar conhecimentos, para tentar ajudar outras pessoas que não tiveram a mesma
que tiveram a mesma dificuldade que eu, né, e que não tinham ainda o conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo. E aí comecei a fazer a página e o negócio começou a crescer e um monte de gente começou a pedir um curso sobre isso e eu fiz um curso. Então, temos o curso de coordenação pedagógica na prática. Eu já tenho aí minha primeira turma com 25 alunas, uma turma maravilhosa. E agora isso tem virado assim o meu tempo, virou a minha vida de uma maneira muito boa. E é isso, e aí agora eu estou nessa construção junto com outros coordenadores exatamente para que eles não se sintam sozinhos, né? E esse é o nosso papel, né? O mesmo papel que você tem, da gente conseguir compartilhar conhecimento e mostrar, né, as coisas que a gente aprendeu para conseguir compartilhar, não apenas compartilhar, mas também auxiliar esses outros profissionais. Estamos na caminhada. Legal Acho que é isso, isso. Paola. Paola, você vai muito à praia no Rio de Janeiro? Vou bastante. Ia, né? Antigamente eu Um dia ia. eu te entrego, ó. Olha, que linda! Sabe o que é que tem aqui dentro? O quê? Um troféu. Que legal! Você é uma pessoa que joga sementes e as suas sementes já estão crescendo, virando árvore. Você é uma educadora semeadora. Amém! Muito obrigada. As sementes Essa que é você sempre a joga são intenção. boas na internet, o negócio está bem legal. Você vai passar de 2.000 pessoas muito rápido, tomara, tá? Então recebe aí um troféu por essa carreira. Eu Muito vi lá no obrigada. Marista as coisas que você faz. A Patrício me contou, né? Ela é A Carla maravilhosa. também me contou. Mas eu também vi. A moçada estava muito legal naquele debate, É bem isso aí. preparada, não era nada assim. A coisa estava bem articulada, bem feita, como tudo que o Marista faz, né? Eu já fui Sim, educador deles também, tá? sim. E considero que sou ainda. Então, olha, parabéns, sua semente está Muito brotando. obrigada. Beleza. Muito obrigada. Fico muito feliz. Bom, isso aqui é Sejamos fruto de uma sementes. avaliação de trabalho, sabe? A, a Patrícia, ela foi a Mulher Educadora Brasil aqui, em 2018. Ela, a Kátia Smolli e a filha do Rubem Alves, as três que já Sim. receberam. Ela era diretora da Barra aí. Mas me fala, como é que está a avaliação nesse tempo agora? Porque Eu acho que a gente coordenador é está essa coisa, chegando né? A no avaliação é o que mais pega, né? eu acho que a gente está chegando num ponto, Paulo, que a gente até conversando no comecinho, né? Que assim, eu acho que chegou realmente o momento da mudança. Então, assim, a gente já vinha, por exemplo, aqui na escola, passando por esse processo de mudança. Né? É claro que as dificuldades elas ainda aparecem, porque a gente tem Enem, tem algumas, né, algumas fases aí que a gente ainda está muito acostumado, mas é muito possível da gente fazer uma avaliação diferente, uma avaliação diferenciada, principalmente quando você tem um projeto dentro da sua escola, quando você não está fechado dentro de um livro didático, por exemplo, um paradidático didático. Então, o livro didático, né, nesse caso, ele acaba engessando um pouquinho mais. Quando a gente trabalha com projeto, a gente até tem essa possibilidade, mas é um grande desafio, porque é a mudança de uma geração, é a mudança de muitos profissionais, né? Então, é muito difícil sair desse lugar comum, especialmente porque uma avaliação diferenciada, ela exige muito mais do professor, da escola, né? Então, a gente tem ali aquela forma de avaliação de uma prova, né? Que a gente está acostumado, porque nós fomos todos criados dessa maneira, né? Nós todos fomos educados dessa maneira, em que a gente tinha que provar aquilo que a gente já havia conhecido, né? Que a gente havia aprendido. E então provar que tínhamos conseguido aprender. É muito diferente dessa concepção de avaliação, que na verdade nem é tão nova assim, né? Eu gosto muito de muitos autores, eu gosto muito principalmente do Lucchesi e da Jussara Hoffmann, que falam muito dessa avaliação nova há muito tempo, né? Eles já estão batendo nessa tecla há muito tempo, com muitas pessoas que não gostam, inclusive, né? Que se opõem a essa fala, a esse estudo, a esse trabalho.
mas que realmente eles mostram um lado de que a avaliação ela é uma avaliação contínua, ela tem que ser formativa, né? A avaliação ela não é o fim do processo, ela tem que ser o meio. Mas isso, né, para avaliação ser o meio do caminho, implica da gente também fazer uma autoanálise do nosso trabalho. E isso não é tão fácil assim, né? A gente precisa de professores muito bem formados, de uma equipe muito aberta, né? De uma equipe muito reflexiva, com que tenha realmente um conhecimento para conseguir lidar com essas dificuldades que podem aparecer em sala de aula, para que consigam entender que o resultado das crianças é o reflexo do seu próprio trabalho, né? Então, todas essas coisas acabam dificultando uma avaliação diferente. Mas nesse momento da pandemia, a gente não tem outra possibilidade. E eu, É, particularmente, tenho visto pelo menos algumas coisas positivas no âmbito educacional. É claro que tem muita dificuldade, a questão emocional, né, a questão psicológica das crianças e das famílias é algo que realmente é muito preocupante, que realmente nos tira o sono, né, de você ver crianças que estão perdendo familiares, famílias totalmente desestruturadas, um índice gigantesco de pais que estão se separando durante a pandemia, brigas familiares intensas e recaindo sobre as crianças, enfim, são consequências muito sérias dessa pandemia. Mas, por outro lado, a escola em si tem precisado se reinventar. Né? Ela não pode mais deixar todas essas coisas acontecerem, que muitas delas já aconteciam, mas a escola também ficava de olhos fechados em alguns momentos, né? Para esse tanto de coisa que acontecia na vida das crianças. E agora não é mais possível, a gente precisa realmente entender, a gente precisa ajudar, a gente precisa tentar achar saídas, né? Oferecer o suporte que é necessário. Então, essa aproximação entre escola e família está acontecendo, e na avaliação não é diferente, porque a gente tem agora sim muito mais claro que cada criança tem uma dificuldade diferente. Então, a gente não pode mais fazer a mesma avaliação e entregar a mesma avaliação para 30 crianças e esperar que todos eles respondam da mesma forma, que era o que acontecia antes, né? Mas agora, na pandemia, você precisa ter esse olhar individualizado. Você não sabe o que está acontecendo em determinada família, você não sabe o que está acontecendo em determinada casa, o que está acontecendo com aquela criança, o que ela tem sofrido nesse período. As dificuldades estão muito mais evidentes, né? Então, isso a gente está falando das crianças que estão conseguindo manter algum tipo de estímulo educacional durante a pandemia, porque a gente sabe que ainda tem uma grande parcela que ainda nem acesso à educação à distância, né? A educação remota teve durante esse período. Mas tratando então dessas crianças que estão tendo acesso, a gente tem aí esses muitos fatores influenciando. E a gente não tem mais como manter, então, a mesma educação. Esse é o lado bom da escola se reinventar, né? Porque vai servir para esse momento, mas certamente também mudará esse olhar, vai afinar esse olhar para que quando as coisas voltem ao normal, as crianças também sejam olhadas de uma maneira individualizada. É isso que eu espero e para isso que eu tenho trabalhado, isso que eu tenho batido muito na tecla nas escolas onde eu trabalho, porque a gente não pode desperdiçar esse momento de dificuldade, né? Esse momento tão difícil e tão triste para a gente tem que ter algum tipo de aprendizado. Eu acho que um dos grandes aprendizados para a escola é esse, né? A gente precisa conseguir usar o que a gente está aprendendo agora também fora da pandemia. Vamos ver. que legal. Bom, depois, né? Depois da pandemia, todo mundo falando aí de protocolos, de planejamento, a coordenação cuida desse planejamento, né? Nós vamos ter que fazer uma avaliação diagnóstica, não temos, depois que voltar? Porque, olha, Exatamente. Paola, eu estou pensando muito. Hoje à tarde eu participei de uma live de lançamento dos livros, né? E me pediram para falar sobre isso. Era uma pergunta que veio. Bom, eu fiquei pensando no planejamento. Olha, os estudantes, a sua maioria vem de van ou vem no carro dos pais. Até aí, no carro dos pais, até aí, tudo bem. Mas se ele vem numa van
e não pode abraçar, não pode tocar ninguém. Né? Ele vai ter que ter um cuidado antes de chegar na escola. Perfeito? Então nós vamos ter que dar uma formação para esse pessoal da van. Eu tenho defendido que vai precisar ter uma semana pedagógica para cuidar do professor, quem cuida de quem cuida. Porque ele não parou. É isso aí. E aí, não se trata de ser paternalista ou maternalista, se trata de ser humano. Não é? Para exigir um posicionamento é preciso capacitar, treinar, e a coordenação acho que está aí. Né? Higienização para todo lado. Máscara, manuseio de álcool gel, como é que vai ser a merenda, o espaçamento entre as mesas, vai todo mundo, não vai todo mundo, sapato, né? Sala ambiente, quando for trocar, como é que vai fazer? Vai ter que limpar tudo. Até o sinal, eu acho que podia colocar a música no lugar daquela sirene, nas escolas que ainda tocam sirene, né? Que ainda não leram Michel Foucault. Bom, os meninos vêm com luto. E esse luto esbarra na nossa sala da coordenação. Concorda, Paulo? Eu queria te ouvir. Com certeza. Como é que vai ser essa avaliação diagnóstica? Sabe que quarta-feira agora eu também fiz uma live no meu canal, né, sobre essas ações na retomada das aulas, né? São muitas recomendações da saúde que nós não temos formação para isso, mas que a gente tem que saber exatamente, porque somos nós que temos que garantir que isso aconteça. Né? É o coordenador que está ali no meio e direcionando toda a sua equipe, coordenando a sua equipe toda. Né? Então, assim, o coordenador precisa ter clareza de todos esses procedimentos, e aí foi inclusive uma fala que eu tive. Porque a gente tem que formar professores, inspetores, porteiros, pessoal da limpeza, da merenda, né? Então, assim, todo mundo precisa ter essa formação e saber quais são os procedimentos do dia a dia e também os procedimentos, em algum caso, que gere algum tipo de preocupação. Uma criança que apareça com febre, né? Ou que tenha febre ali durante o período, uma criança que comece a espirrar. A gente precisa saber o que fazer. Né? Eu disponibilizei para eles 2 materiais, um do Ministério da Educação, que fez um protocolo de biossegurança, né, para os institutos federais e deixou também disponível, né, para as escolas municipais e estaduais que queiram usar, enfim. E também um material da creche segura, que eles fizeram também um passo a passo bem legal assim, para o retorno às aulas. E claro, né, seguir as recomendações de cada município, de cada estado, do seu trabalho, né, da sua escola, enfim. E, além de tudo isso, né, além de todas essas questões da saúde, que são muito sérias e que a gente vai fazer, mas é muito uma questão de testar, porque a gente não sabe exatamente como vai acontecer. A gente não faz ideia de como vai ser a reação das crianças. A gente está tentando programar isso da melhor maneira, a gente está tentando ensinar as crianças, né, nessas aulas à distância. Uma semana antes das crianças voltarem nas aulas presenciais, vai ser uma formação sobre isso, né? Então, quais são os protocolos, o que a criança deve fazer, como deve fazer, mas são crianças, né? Então, a gente não sabe como serão essas reações. Isso pensando só no fundamental. Quando a gente pensa na educação infantil, então, é outra história completamente diferente. Mas, enfim, a gente vai ter que ter uma imensa atenção, é uma grande responsabilidade, e a gente precisa ter a tranquilidade para conseguir resolver todos os problemas que vão aparecer, porque vão ser muitos problemas. Né? E eu sempre digo, o coordenador pedagógico ele é um pilar, ele é um grande pilar. Se o coordenador pedagógico tiver, né, sem saber o que fazer, estiver preocupado, estiver muito ansioso, enfim, vai passar esse mesmo sentimento para a equipe, que vai passar para a criança, que vai passar para a família, e é uma bola de neve. E junto com todas essas questões, então, a gente vai ter que fazer a avaliação diagnóstica. Né? É a avaliação que a gente faz no começo do ano, ou quando as crianças estão entrando na escola, e é aquilo, a gente vai ter que esquecer o que a gente espera, né, para entender realmente onde a criança está. Mas a minha indicação só faça isso, né, só inicie esse processo mais
mais aprofundado de avaliação quando você tiver certeza de que os seus estudantes estão preparados para isso. E seus professores também. Né? Não adianta chegar na primeira semana de aula com tudo isso que aconteceu e você simplesmente colocar uma avaliação diagnóstica para ser realizada porque você precisa dar conta do conteúdo. Não é o momento, né? Claro, eu prezo pelos resultados também. Eu acredito que a escola tem um papel fundamental no desenvolvimento da aprendizagem, sim, que a criança, né, consiga construir o conhecimento, avançar no conhecimento, é claro. Mas nesse momento, tem muitas outras coisas que vão ser a base para que a criança consiga, então, adquirir isso que a gente espera, né? Construir isso, aprender todas essas habilidades e competências que a gente espera que eles aprendam. Mas não é de uma vez, né? Então, realmente tem que ser um processo muito gradativo, muito cuidadoso, muito calmo, né? Com um passo de cada vez realmente. E na quarta-feira eu brinquei com eles que eu repeti um mantra. Eu falei, o mantra é, você não tem controle. Você não tem controle, você não tem controle, e você fique repetindo isso até você entender. Porque acho que todo mundo que fica, né, num cargo de liderança, a gente tenta controlar a situação. Né? É claro, porque essa parte do nosso trabalho, né? A gente está ali e a gente precisa tentar prever o que vai acontecer para tentar não deixar os problemas aparecerem ou que eles não tomem uma proporção muito grande. Um dos grandes papéis do coordenador é exatamente prever os problemas e evitá-los, né? Uma das tantas tarefas. E agora a gente não tem jeito, a gente vai tentar prever, claro, mas a gente não tem o controle de que vai acontecer. A gente mal sabe quando as aulas vão voltar, né? A gente tem aí datas previstas, mas isso não quer dizer que vai acontecer. Aqui a gente tinha se organizado para começar determinadas séries, agora que ela falou, não, vai voltar quarto, quinto, oitavo e nono ano, mudou de novo. Então a programação que a gente tinha até 2 semanas atrás, uma semana atrás, mudou mais uma vez. E é isso, e aí você informa para a família, mas a família precisa ser informada com antecedência e você precisa voltar atrás dessa informação. Enfim, é um caminhão de informações, de preocupações, é claro, e que a gente tem que lidar, né? A gente tem que manter essa calma, manter a tranquilidade, com muito cuidado e com muita atenção, porque a gente precisa realmente estar por dentro de tudo que está acontecendo, né? Então, ficar muito atento às recomendações, muito atento tanto na parte da saúde, como, né, nessas recomendações para a volta às aulas. Eu também já fiz uma live sobre o parecer do Conselho Nacional de Educação, né, quais são as recomendações, e no próprio parecer diz, né, para a gente retomar em relação aos conteúdos, a gente vai demorar aí uns 2 anos, pelo menos. Né? O parecer já dizia isso lá atrás, acho que foi em maio, se não me engano, né, que o parecer saiu. Então, a gente já tinha essa expectativa. Imagina como é agora, que mais tempo se passou, né, e a gente ainda não sabe quando vai voltar. Então, é isso, a gente não tem que ter pressa nesse momento. Claro que a gente vai cuidar e fazer o nosso melhor e tentar correr atrás, sim, né, do que não foi aprendido durante esse tempo, mas entendendo que o conteúdo é secundário. Agora o conteúdo é secundário, porque se a gente não cuidar da parte emocional dessas crianças, eles não vão conseguir aprender nem agora, e nem no ano que vem, e nem daqui a 5 anos, né? Os traumas que todo esse processo pode trazer são muito sérios, e aí a gente também tem que cuidar disso, né? Nós coordenadores, professores, a gente precisa entender essa criança como um ser global, como um ser integral, né? Senão a gente não vai cumprir o nosso papel, a gente só vai repetir o que sempre foi feito, e é exatamente essa mudança que a gente precisa, né? Agora, as avaliações diagnósticas, elas vão acontecer e não serão poucas. Né? A gente vai fazendo um pouquinho e vai fazendo daqui a um tempo de novo e mais uma vez. A gente precisa ir entendendo também a evolução dessa criança, se houve algum tipo de retrocesso e depois a criança se estabilizando emocionalmente, isso talvez apareça novamente, né? Esses conteúdos apareçam novamente. A gente não sabe. A gente vai vivendo um dia de cada vez e fazendo o nosso trabalho com maestria, com a graça de Deus, né? Que é o que a gente precisa nesse momento. E o lado positivo é a gente conseguindo passar por tudo isso
Se a gente fizer um bom trabalho agora, certamente sairemos à frente, né? Então, esse é o lado muito positivo desse processo de dificuldade. A gente tem que ver, tentar enxergar o lado positivo, né? É Sempre que isso. eu assisto o seu canal, Paola, eu às vezes não consigo assistir a live aqui ao vivo, mas vou lá pro canal, tá? Estou inscrito, então o sininho toca, eu sei, né? É bem legal isso. E uma palavra que vem sempre na minha mente, porque também você é paulista, né? Aí você fala assim, Sou coordenador, tá no Rio, mas aí coordenadora. eu me lembro desse primeiro capítulo aqui, olha, eles são as dores. Quais são as dores que as escolas, o que, que as escolas podem aprender com a sua dor? Aí logo em seguida eu faço uma brincadeira aqui, onde é que estão essas palavras? Ó, vou ler para você. Lê. Você cuida das dores, sabia? Ó, Sabia? Opa, coordenador, que cuida, coordenador, sim. educador, que vai cuidar do avaliador, do indicador e do formador. Então, É essas isso. dores acabam impactando na avaliação. Então, agora é hora de segurar aquele professor que é muito conteudista, que vai ficar ansioso, querendo dar a matéria toda. Concorda comigo? Com certeza. É hora de falar com ele assim, olha, rapaz, agora você é um aprendedor. Você vai ser um aprendedor. Fica calmo, não corre não. Sabe aquele de física, de matemática, Sim. que acha que alguns caras que tem que encher o quadro. Eu sou de história, de filosofia, né? Então, e de sociologia. Então, são caras assim. É, empreendedor. Agora é hora da escola empreender. Entender que o marketing vai ser uma coisa que vem depois. Concorda comigo? Com Agora não é certeza. hora de, agora não é hora de ficar fazendo esse marketing todo. Nosso marketing é o nosso trabalho, É é isso. a nossa acolhida. Então tem que ser acolhedor, capacitador, colaborador, sabedor para ser vencedor e criador. Né? É É uma isso aí. brincadeira que eu faço aqui, mas quando eu te vejo falando coordenador, aí eu já tá fugindo, você já tá ficando carioca. Mas eu vi que É, você o é uma S às pessoa vezes um que pouquinho. é, eu vi que você é uma pessoa que valoriza o pesquisador, aquele facilitador, mediador, o desenvolvedor, tá vendo? Negociador, para o nosso aluno ser um vencedor. Todo esse trabalho que a gente faz é para acabar com uma dor, para ele vencer, não é? Então, Sim. a avaliação na pandemia está ensinando isso para a gente, né? Eu queria te fazer uma pergunta assim que eu estou muito afim desde o dia que a gente conseguiu marcar a live, que eu estou muito alegre mesmo. É, qual que vai ser o grande impulso para a mudança na avaliação, no pós-pandemia? A avaliação vai ter que ser prova mesmo? Outro dia, me convidaram para fazer uma oficina de metodologia ativa numa escola. Aí eu fui fazer o briefing, né? Então, vocês têm quantas provas? A diretora falou assim, 5, não é? Eu disse, mas a oficina de metodologias ativas é para... Porque a escola é toda engessada já. Como é que nós vamos colocar um projeto interdisciplinar num lugar que tem 5 provas, que o professor nem acabou de fazer uma, já tem que corrigir a outra? E isso passa pela mesa da coordenadora. Como que a gente vai fazer para avaliar depois, hein? Que nós vamos ter que ser aquele impulso para virar para os mantenedores e falar, calma, nós vamos preparar para o Enem, mas o Enem também vai ter que dar uma pausa, porque nunca É, aconteceu uma pandemia no nosso tempo. e assim, professor, o que eu acho, né, é que o coordenador ele precisa ter muita coragem, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito essencial para essa função, para essa missão. A gente não pode simplesmente aceitar todas as regras, porque senão a gente não faz bem o nosso papel, né? Eu sempre acreditei muito nisso. Eu acho que, é claro, existe uma hierarquia, você tem, né? Se você escolheu aquela escola, por exemplo, para estar, a gente precisa respeitar, enfim, mas a gente também precisa questionar. Né? A gente não pode ensinar o nosso aluno a questionar o mundo em que ele está se a gente não faz o mesmo. A Patrícia e eu, a gente fez isso muitas vezes, né? Nós fizemos isso realmente muitas vezes de enfrentar
as mudanças que precisam acontecer, né? Enfrentar aquele padrão pré-estabelecido para que as mudanças aconteçam. Os professores muitas vezes também mantêm todo esse processo porque os seus líderes não fazem também esse enfrentamento, não acreditam nessa mudança. Né? Então, assim, eu acredito muito realmente no poder do gestor, do coordenador, do diretor pedagógico, porque a gente tem uma grande missão e a gente precisa disso, de embasamento e de coragem para mudar. Né? Eu já vinha num trabalho de tirar a avaliação naquele formato há alguns anos. Patrícia também, por exemplo, é uma outra defensora de uma avaliação que, no mínimo, faça a criança pensar. Né? Então você não pode ter aquelas 10 questões fechadas, cada uma valendo um ponto, e pronto, e acabou, né? Com foco no conteúdo, não com foco na resolução de problemas, que é o que a BNCC traz, né? Então, assim, a gente, por exemplo, as escolas que já tinham essa preocupação fizeram pouquíssimas alterações nos documentos quando veio a BNCC. A gente não mudou quase nada quando a BNCC chegou, porque a gente já tinha um trabalho baseado em competência e habilidade. A gente já vinha com um processo em relação a isso há anos, há uns 6 anos a gente já trabalhava com essa outra visão. É claro que, por exemplo, lá eles ainda têm prova, mas não é só a prova, tem outros trabalhos, tem outras coisas que compõem essa nota. Né? Eu acho que uma das saídas é, primeiro, a gente começar, então, a compor essa nota com formas diferentes de avaliação. Então, a apresentação de um seminário é algo importantíssimo para a gente compor uma nota. Por que eu preciso só numa avaliação? Por que não uma apresentação? Por que não um trabalho bem realizado da criança? Né? Algo que faça realmente a diferença, que impacte positivamente o dia a dia da escola. A gente precisa fazer isso. O foco no conteúdo ele não faz sentido quando a gente tem um acesso à internet, por exemplo, como a gente tem há muitos anos. Né? Se você fica ali naquela base do decorar, e eu sempre uso, né, a etimologia da palavra, o decorar vem de coração, e a gente usa como uma coisa completamente diferente. A gente usa essa palavra como algo terrível, cansativo, que é repetir, 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 como se aquilo fosse resolver alguma coisa. O decorar não é isso. O decorar é, de tanto você usar aquilo com significado, aquilo faz parte do teu coração. E aí você aprende. E é esse o sentido da aprendizagem. Né? Então, eu acho que o que a gente precisa fazer agora é ter coragem de usar essa dificuldade toda que a gente está vivendo, esse momento tão difícil que a gente está vivendo, como um exemplo que é possível a gente pensar de uma maneira diferente para as escolas que eram muito resistentes antes, né? Muito resistentes antes. As escolas que já estavam nesse processo, eu acho que tudo isso só contribui para a gente continuar esse movimento de mudança. E eu vejo essa mudança acontecendo há alguns anos, né? E pelo menos em poucas escolas a gente consegue ver esse processo de uma avaliação diferenciada, uma avaliação formativa. Eu me lembro aqui, né, no Marista, uma das coisas que a gente fazia, por exemplo, que são poucas escolas que fazem isso, a gente pegava o grupo todo de coordenadores e a gente discutia os resultados das avaliações. Isso é um processo super importante, porque o foco ali não era esse aluno repete e esse aluno é aprovado, né? Um é reprovado, outro reprovado. O foco era, olha só, todo mundo errou a questão 2 da avaliação de geografia. Vamos pegar essa questão e ver o que ela tem? Vamos ver se ela está... Esse é o CIMA? Oi? É o Sistema Marista de Avaliação? É o CIMA? Não. O CIMA já acabou? Não sei como está agora, eu não estou lá há 2 anos. Ah, tá, porque o CIMA era maravilhoso, tá? Eu gostava como professor, depois ajudei a construir algumas coisas lá. O CIMA, que era por competência e habilidade, media e dava um feedback. Aí o gestor tinha que ler com a equipe, isso é fundamental. Sim. Quando a gente tem avaliações em rede, né, Paulo, nem sempre é tão simples assim. O ideal é que isso aconteça, essas reflexões aconteciam, mas eu ainda acho que, por exemplo, nesse caso, faltava
uma clareza maior em relação a essas avaliações para todas as escolas. Eu acho que quando a gente... Devolutiva, não É é? uma devolutiva, Devolutiva, uma troca repensar. entre as escolas, né? Assim, a gente não pode ficar só dentro da nossa escola, a gente precisa entender que a gente não está competindo, né? A avaliação ainda é vista muito como uma competição. E não é isso, né? A gente quer que todo mundo aprenda. Então, por exemplo, quando a gente fazia, isso que eu estava falando para você, análise de provas. Do CIMA a gente fazia, da provinha do primeiro ano a gente também fazia essa avaliação em conjunto, mas eu estou falando das avaliações que aconteciam normalmente, avaliações mensais, bimestrais, Sim, enfim. A gente pegava essa avaliação e aí quando a gente tinha um resultado um pouco mais expressivo, a gente buscava o que está acontecendo na metodologia desse professor. O que será que isso pode mudar? Isso foi um problema da elaboração da avaliação ou é um problema da didática? Ou é um problema de como esse conteúdo está sendo trazido? Enfim, essas reflexões, né, são elas que fazem a gente avançar. E ainda assim, essas devolutivas nem sempre são fáceis para o professor, né? É algo, e aí entra um trabalho fortíssimo da coordenação de conseguir unir a sua equipe, né? De conseguir fazer com que a sua equipe esteja aberta a essas intervenções, a essas possíveis mudanças, a essa necessidade de mudar, de pensar diferente. Então, essas coisas todas, elas são formativas, né? Tudo que acontece dentro da escola faz parte desse processo de formação. E a gente tem que fazer isso acontecer enfrentando esse sistema ainda que é muito difícil. E que a gente precisa ir mostrando que existem outras possibilidades com bons resultados. Porque a gente só vai conseguir enfrentar com bons resultados, né? Não adianta, queremos uma forma diferente e a gente tem uma queda de rendimento muito brusca. A gente nunca vai conseguir. A gente precisa fazer com que as crianças tenham um resultado ainda melhor com uma forma diferente. E aí a gente precisa de estudo, de coragem, de formação continuada séria, como a gente sempre fez. Enfim, é aí um pacote, né, de fatores que vão fazer isso acontecer. nossa, olha, te ouvindo dá vontade de ficar aqui pra caramba. Mas só que nós temos 3 minutos. Eu queria te fazer, primeiro, agradecimento por ter aceitado o convite. Depois, um outro Obrigada. convite, que eu acho que nós temos que conversar mais. Pensa aí. Vai ser uma honra para mim. É, mas, assim, o que que você acha que essa rotina, que você pensa, que essa rotina ordinária vai mudar com esse momento extraordinário que a gente viveu? Né? Assim, a gente estava indo uma linha ordinária, de repente aconteceu uma coisa extraordinária, mudou toda a rota. O que que você aprendeu, assim, se você tivesse de falar 3 lições da coordenação, assim? A A, a, Francilene falou que testou, né? Eu falei, é lógico que a Francilene aqui, ó, tá escrevendo. Obrigada. A primeira lição que eu particularmente aprendi, Paulo, foi uma ligação maior com as famílias. Essa era uma dificuldade minha particular. A gente entra, né, na rotina da coordenação pedagógica e a demanda é muito grande, né? A gente fica muito é, dentro dessa rotina ordinária e que nos tira a visão do todo, né? Então, eu acho que um dos grandes aprendizados desse momento, e para mim em particular foi muito importante, foi dessa importância e das possibilidades de uma união saudável entre escola e família, né? Porque isso a gente tem que tomar muito cuidado também, porque algumas escolas usam essa intimidade de uma maneira com uma permissividade grande e a gente também perde o foco, que não é esse o papel da escola. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a gente tenha que seguir todos os pedidos das famílias. Eu acho que a escola tem que ter a sua meta, né, o seu rumo e, é claro, ter essa flexibilidade, mas com a sua integridade, né, no que acredita. Então, isso sempre foi muito sério para mim. Mas eu acho que é possível a gente construir algo diferente. Eu acho que a gente tem como melhorar essa relação entre escola e família pensando no desenvolvimento da criança. Esse foi um grande aprendizado. Segundo aprendizado é a questão da avaliação. Eu acho que a gente olhar para a criança como um ser integral
que a gente precisou fazer nesse momento extraordinário, isso certamente vai mudar a rotina das escolas, pelo menos das que eu trabalho, e acho que para muita gente isso vai acontecer, da gente ter esse olhar avaliativo, e não só de avaliação de prova, mas de avaliar a criança como um todo, né? De avaliar a criança em todas as suas dimensões, que não são poucas, né? A gente ter esse olhar integral. E por fim, que tem até muito a ver com essa questão da avaliação, mas cuidar do desenvolvimento socioemocional das crianças, que já era algo que a gente vinha num trabalho também, né? Acho que a sociedade como um todo já vinha percebendo a necessidade de desenvolvimento dessa inteligência emocional. A gente já percebia o quanto isso fazia diferença no desenvolvimento e na vida dessas crianças, e agora muito mais, né? Não gosto desse comentário. Eu não posso olhar para baixo que eu me desconcentro porque eu dou risada. Mateus da coordenação. Na verdade. Coordenação, ai meu Deus. Aqui, ó, gente, é por isso, olha. É por isso. Desculpa, Paulo. Mas, enfim, e aí essa dimensão, né, da inteligência emocional, desse desenvolvimento socioemocional, isso faz toda a diferença. E é algo que a gente já vinha, mas eu acho que a gente vinha timidamente desenvolvendo. E que agora, né, com tudo isso, eu acho que vai chegar com uma força muito grande, né? Essa necessidade da gente não só enxergar a criança, mas também de formá-la em todas essas suas complexidades, né? De formar para a vida, não só para o Enem, não só para passar em determinada faculdade, é formar para a vida, porque isso esse é o nosso grande objetivo. Acho que é isso. Paola, gratidão e alegria. Foi muito bom te ouvir. Eu faço parte de um movimento que acredita que a educação é o alvo e que o Brasil tem que acertar esse alvo. Nós já estamos disparando certa demais e a avaliação tem que ser algo fundamental, mas tem essa pessoa que encarna o nome do seu canal, que é coordenação pedagógica na prática. Sabe por que eu gostei? Porque não fica também só aquela firula teórica sem dar pistas. E você consegue fazer isso sorrindo, você consegue dizer isso também até as coisas mais duras, a Patrícia já me contava, fazendo isso de uma maneira excelente, com excelência. É por isso que eu te convidei e te convido para a gente conversar mais. A educação precisa de você. Pessoal, quem é que faz parte dos meus seguidores, vão lá para a Paola, vamos aumentar o canal dela, porque a vida é assim, né? Isso, do Luiz também, os meus aí, não isso aí. Muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço, Luiz. Foi um imenso prazer. Depois você mostra pra gente, tá? Tá bom. Manda uma foto aí. Oh, foi um imenso prazer estar aqui. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Foi uma honra. Parabéns pelo seu trabalho, que eu já conhecia, né? E continuo acompanhando. Também estou inscrita no seu canal. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. E é isso, né? Quanto mais a gente se unir, mais força a gente tem para fazer essa mudança. Vamos colocar a educação em pauta. Valeu, Paulo. Obrigada, namastê, tá? Aí. Tá, namastê. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Abraço. Abraço. Salva aí e manda pra gente. Tá bom, pode deixar. Tá bom. Beijo. Tchau.